Boa noite a todos, aí espectadores da Armada que nos acompanharam até aqui, até hoje, nas nossas lives aqui sobre o livro do Matheus Coraça, A Estética do Corpo na Arte Ocidental. A gente chegou na nossa última live, né? Última live antes do término da campanha, né? Depois, futuramente, podemos fazer outras lives, mas essa lógica da apresentação do livro, de falar um pouquinho do livro para aqueles que nos acompanham, ela meio que termina agora, porque a campanha também se encerra e a gente vai se debruçar mais sobre o trabalho editorial do livro. Então, quem já nos acompanhou antes e ainda não comprou, quem está nos acompanhando agora, enfim, a gente reitera o recado, a mensagem, o pedido, né, de que compre o livro do Matheus na campanha. É mais vantajoso comprar o livro do Matheus agora na campanha, porque você tem o frete grátis, você tem o preço reduzido, e você contribui, e o mais importante de tudo, né, você contribui para a execução propriamente dita do livro do Matheus, tá? Então a campanha foi prorrogada algumas vezes devido aí ao cenário atual, ao contexto, às dificuldades financeiras, mas agora a gente não vai prorrogar mais, o livro vai ser publicado, isso está fora de qualquer elemento de dúvida, mas quanto mais a gente conseguir arrecadar ali na Quicante, um tanto melhor para nós conduzirmos aqui o trabalho editorial. Então ainda é possível comprar hoje, algumas horas de amanhã também vai ser possível comprar. Então você tem aí esses últimos e derradeiros momentos para fazer a sua contribuição, ajudar com o projeto e também adquirir o livro com as vantagens. Ou os livros, né? Você pode comprar mais de um livro do Matheus ou fazer os combos ali, os combinados, livros do Matheus com outros livros da Armada, inclusive os livros do Ricardo da Costa, que já esteve aqui com a gente em lives passadas, publicou 2 livros com a Armada, você pode fazer ali o combo dos livros do Ricardo com o livro do Matheus que foi orientado pelo professor Ricardo da Costa. E ainda só um pequeno recado introdutório, antes da gente dizer o que vai ser feito aqui hoje. A partir do encerramento da campanha, a gente vai começar propriamente o trabalho editorial, vai dar continuidade, né, no trabalho editorial, começar algumas partes e dar continuidade em outras, e isso vai tomar um certo tempo. Quem já contribui em campanha está habituado com isso, né? Sabe que depois do término da campanha ainda tem algumas etapas, alguns momentos, e a gente vai passar por eles, que é a diagramação, a revisão, as conferências finais, etc, etc. Isso leva um tempinho, toma um tempinho. Quem comprou vai estar sempre sendo atualizado das novidades, e então logo o livro esteja pronto, também vai ser avisado e vai receber o livro. Né? Mas só para alertar aí a todos que já compraram, que vão comprar, vai ter um intervalinho aí de tempo que vão envolver essas etapas, esses processos. Então, hoje, a nossa proposta aqui é seguir o mesmo roteiro das lives anteriores, mas com algumas diferenças. Todos estão totalmente convidados a registrarem suas perguntas. O link da campanha está passando aqui embaixo, também está na descrição aqui do vídeo. Você pode ir lá comprar e também pode deixar suas perguntas, que ao final o Matheus vai responder. Só que hoje, então, em vez da gente ter um convidado externo, mais uma pessoa, a gente não, né? Eu só vou conduzir aqui. O Matheus vai explanar um pouquinho sobre algumas obras de arte presentes no seu livro. Tá? Então, até vou pedir para o Matheus, quando ele começar a falar um pouquinho, umas coisas mais básicas, assim, por que essas obras? Essas são todas as obras do livro ou são só algumas que ele selecionou aqui para a gente? Tem mais coisa no livro que o leitor vai ter que buscar e desbravar e, evidentemente, comprar o livro para entender. Né? E aí ele vai apresentar algumas dessas obras. Daqui a pouco aqui eu vou compartilhar minha tela, vou sair daqui, vai ficar o Matheus aparecendo, e as obras de arte aqui, ele vai passando as orientações para mim, eu vou aproximando, vou trocando de imagem, esse processo vai acontecendo. E ainda antes da gente chegar nisso, aqui o recado do Márcio, que não está conosco hoje, porque a dinâmica da live é um pouco diferente, mas dizendo aqui, ó, tô aqui, hein? Nada de massacrar o André Assi Barreto. Tá, Matheus Coraça e Ricardo. Não, o Ricardo não tá hoje, então isso não vai acontecer. Isso é coisa de doutor Ricardo da Costa, que é uma figuraça aí, uma pessoa querida. A gente brinca bastante, mas essa atmosfera de bom humor faz parte disso também. Com certeza.
Então, Matheus, muito obrigado pela presença hoje aqui mais uma vez. E eu passo a palavra para você. Enquanto você vai fazendo algumas considerações iniciais, eu vou compartilhando a minha tela aqui com a primeira obra de arte que vai ser analisada por você. Muito obrigado aí. Passo a bola. Eu que agradeço, André. Boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer mais uma vez estar aqui nessa nossa última live. Última, espero que durante a campanha. Espero que possamos ter depois outros momentos. Só reforçar esses pontos que o André comentou, né, sobre agora a continuidade, aliás, do processo editorial, porque, de fato, é um processo que toma tempo e com esse contexto de pandemia tudo ficou muito mais complicado, né? Então, só para justificar aos compradores, aos leitores, que vai sair de qualquer forma, mas que tem o trâmite, o tempo natural, e que infelizmente nesse processo de pandemia as coisas ficam um pouco mais devagar também, um pouco mais amarradas, mas a Armada tem um trabalho de muita qualidade que com certeza vai conseguir desviar disso tudo e quanto antes, assim que possível, os livros já estarão nas mãos dos leitores e compradores. Agradecer também a presença de todo mundo que acompanhou essa série de lives, né? A live da semana passada com o Ricardo teve um engajamento muito bom, foram mais de 1.600 visualizações até a hora que eu tinha visto, então mais de 400 participando simultaneamente e as visualizações que vieram depois. Então, assim, o que mostra que o pessoal está interessado, quer, né, realmente se aprofundar nesse conteúdo, nessa temática da estética, nessa temática do corpo e da história de uma maneira geral. Eu acho que mostra que nós nos sentimos até um pouco carentes disso e esses momentos que nós tivemos aqui foram ótimas oportunidades para colocar esses temas em evidência. E então, para entrar de fato no tema de hoje, a nossa dinâmica aqui é de apresentar algumas das obras de arte que eu trago na análise do meu livro. Como eu já comentei em lives anteriores, esse livro ele faz uma abordagem geral sobre o corpo e a estética do corpo na arte, de uma maneira ampla, mas ele tem um ponto específico em que ele o texto dirige a análise para dois artistas de contextos também diferentes, mas que apresentam muitas semelhanças entre si nas formas compositivas, nos temas retratados e também, né, nessas impressões artísticas sobre a realidade. Né? Então, aquele fazer artístico e aquela inspiração que traz, né, um contexto existencial vivido ali naquele momento. E esses dois artistas, um medieval, Bernard Martorell, e o outro barroco, que é o Caravaggio. Então eu trouxe as obras deles, essas obras que nós vamos mostrar aqui, vocês vão ver que são 7 imagens, mas obras mesmo são 3, e essas outras imagens são recortes mais aproximados, né, que eu vou fazer uma análise não tão profunda quanto a que eu fiz no livro, até porque a ideia é dar um gostinho para vocês, né, de o que você vai encontrar no livro e obviamente, né, fazer o nosso merchandise aqui, a nossa divulgação, mas também para mostrar que essa análise das obras de arte é o centro do livro e também é algo que não é reservado apenas às pessoas que se dizem entendidas ou iniciadas na área de história ou história da arte. É algo que pode atingir a todos de uma maneira mais profunda ou mais existencial, a depender, né, do ponto de vista de cada um, até porque a arte ela tem essa capacidade de fazer brotar interpretações. Né? Então, eu acho que a ideia básica hoje é essa, fazer uma análise aí, do que eu pude trabalhar no texto e do que os leitores também receberão no texto. Ressalto que essas não são as únicas obras de arte do livro, há outras obras, né? Eu segui uma sequência interessante de que em cada capítulo, na abertura de cada capítulo, há uma obra de arte que dá o tom da análise, né? E em alguns capítulos há uma miríade de outras obras, né, principalmente desses dois artistas, porque foi necessário fazer uma incursão na vida e na trajetória intelectual e produtiva deles, para eu poder, né, chegar à análise final dessas 3 obras no último capítulo. Então, as 3 obras que eu vou apresentar são as principais, mas há muitas outras
análises, muitas outras obras e análises que são feitas ao longo do texto, tudo bem? Eu vou começar por essa obra que o André já espelhou. Para quem não conhece, esse é o retábulo de São João Batista, do artista catalão Bernard Martorell, e foi composto ali em meados, primeira metade, aliás, do século XV, então, contexto de Barcelona, e ele hoje se encontra no Museu Diocesano de Barcelona, que é um museu anexo ali à Catedral da cidade. É muito interessante esse retábulo, né, pelo suporte, pela forma compositiva, né, e por lembrar que, mais do que um objeto artístico, ele tem uma função social muito importante, visto que ele está inserido, não só social, mas devocional, diria. Ele foi feito para ser inserido numa igreja. O apelido desse retábulo, inclusive, é o retábulo de Cabrera del Mar, porque era a principal peça do altar-mor da igreja de São João de Cabrera del Mar, que era uma vilazinha mais afastada de Barcelona. Então, essa obra, ela traz um pouquinho das influências do Bernard Martorell no início da sua produção artística, afinal de contas, ele vai produzir ao longo do século XV, né, e essa é uma das primeiras obras públicas, uma das primeiras encomendas. Muitos especialistas lá da Catalunha vão dizer que ela dá o tom das principais referências e das primeiras incursões artísticas desse pintor. Então ela traz algo de revelador sobre a história dele, né, e também sobre a forma que ele tem de construir as histórias, né, de representar as personagens, né, além de vários reflexos das influências que ele sofre, tanto da arte do norte da Europa, quanto do próprio circuito artístico ali, no momento que ele vive em Barcelona, né? Esse retábulo, eu vou pedir o André para delicadamente aproximar em cada um dos compartimentos, só para eu, né, mostrar cada um deles mais. Então, vou começar aí pelo lado esquerdo, né? Então, nesse lado esquerdo você percebe o primeiro compartimento, cada um deles vai ter alguma referência à vida do São João Batista. Nesse primeiro compartimento você tem o momento do São João Batista, né? Isabel ali grávida, né, recém-parturiente ali na cama, o pequeno João Batista nas mãos de Maria, mãe de Jesus, né, afinal de contas, segundo o relato bíblico, elas estavam juntas. Na parte de baixo, no compartimento mais abaixo, pode descer um pouquinho, André, já é o momento em que o João Batista vai para o deserto, e aí é uma história que se tem poucas referências bíblicas, e mais referências na própria tradição, né, nos santos, nos escritos dos padres da igreja. Então ele vai, supostamente ainda criança ou adolescente, para o deserto para viver o seu eremitério. Depois, no centro do retábulo, nós temos na parte de cima, devagarzinho, aí lá na parte de cima, você tem a crucificação de Cristo. E aí muita gente pergunta, mas por que tem uma crucificação no meio do retábulo, se é um retábulo de São João Batista? Porque é uma peça devocional, é uma peça que está no altar de uma igreja. E nós sabemos que, na tradição católica, há essa necessidade da presença da cruz, né, nos altares. Então, ou muitas vezes do Cristo ressuscitado. Nesse caso, especificamente, da cruz. Então, ali está, né, a crucificação de Cristo. E abaixo há o ponto alto aí do retábulo, que é o São João Batista na sua vida adulta, né, no seu momento ali de eremitério, no seu momento de peregrinação, de profetismo, aliás, quando ele apresenta o Messias, e aí vou entrar daqui a pouquinho nessa análise, ele apontando para o Cordeiro de Deus que ele segura em cima do livro, que seria o Evangelho. E do lado direito, os outros dois grandes momentos da vida dele, né? Então, na parte de cima, você tem o momento em que ele executa, que ele celebra o batismo do próprio Cristo, e na parte de baixo, você tem a decapitação dele, o martírio, né? Pode descer um pouquinho, André? O martírio aí, né, em que a personagem Salomé entrega, então, a cabeça de São João Batista numa bandeja para o rei Herodes e para sua amante Herodíades, né? Então, já traz uma realidade muito mais pesada e uma composição, né, bem carregada de sentimentos e de aspectos devocionais que nós analisaremos na sequência.
E aí, pode passar a imagem, André? Matheus, só duas perguntas antes e são perguntas bem singelas. Eu queria que você explicasse, para quem eventualmente não saiba, o que é um estábulo. Um retábulo. Isso, perdão, exatamente. E a técnica, como que artisticamente a gente não, né? Mas como é que artisticamente é classificada a técnica dessa obra? Perfeito. O retábulo é um suporte artístico. Suporte nós chamamos sempre a base que é utilizada para fazer uma obra. Então, normalmente no século XX e XXI nós conhecemos a tela. Então, o pintor faz lá a sua obra na tela. Nessa época era mais comum a utilização da madeira. A tela se torna mais evidente, principalmente ali no período do Renascimento, mas mais para o finzinho, o maneirismo e o barroco. Antes era a madeira que era o grande suporte, o grande referencial para elaborar essas obras. Então o retábulo, ele é uma peça de altar, né? Muitas vezes ele cobria o altar inteiro de uma capela ou de uma igreja, e ele recebe várias pinturas, vários compartimentos com histórias sagradas, com vida de santos, né? Com a vida da Virgem Maria, os momentos da vida de Jesus. Então, era dessa forma que era composto. Então, não é um objeto de decoração artística, como muitas vezes a gente pensa, né? Então, nós temos aquela ideia que é pós-renascentista da obra de arte como sendo um quadro na parede que a gente vai olhar e achar bonito, né? Claro, tem esse lado. No entanto, essas obras elas foram compostas na época com um objetivo mais prático, que nesse caso era a ornamentação dos altares, e não só a ornamentação, mas criar toda uma atmosfera para que o indivíduo, o espectador, se relacionasse com aquilo. Né? Da mesma forma que até hoje, quem é da tradição católica vai entender isso muito bem, você pega lá uma procissão, uma romaria, e as pessoas têm uma ação assim, de veneração com as imagens que são carregadas, né? Esse sentimento também já existia na época, e ele se manifesta nos retábulos. E a técnica utilizada é a técnica da têmpera. O que é a têmpera? É uma espécie, é um pigmento, né, só que ainda não havia tinta a óleo. A tinta a óleo é uma criação do finalzinho do século XV, começa a ser utilizado no norte da Europa e depois é difundido para a Itália. Mas ali na região de Barcelona ainda não é tão evidente. Então ele vai usar a têmpera, que você pega, por exemplo, os pigmentos da natureza. Então, eu quero fazer preto, eu vou pegar o pó do carvão. Eu quero fazer um tom de marrom, eu vou pegar terra. Né? O vermelho tem um insetinho lá que tem uma coloração vermelha, uma espécie de secreção que dá para fazer esse pigmento. Aí você pega esses pigmentos naturais e mistura com um aglutinante, que não era o ovo, a gema e a clara do ovo. Então misturava e fazia. E aí, o interessante é que era muito mais difícil, por exemplo, fazer as misturas, porque na tinta a óleo, que ela demora muito mais tempo a secar, você vai misturando, vai fazendo, né, gradações de cor, então você faz o azul claro, o azul escuro, o azul médio. Aqui é mais difícil, ó. Vou dar um exemplo. Aproxima um pouquinho essa imagem, André, dá um zoom aí. Vocês vão ver, por exemplo, que as cores são muito vivas, né? Os tons não são aqueles tons clarinhos, aqueles tons, né, pastel, não, são tons assim, ó, o laranja quase avermelhado, o livro que o São João tá portando, né, o manto, né, com um azul bem escuro e por dentro uma tonalidade rosa quase avermelhada também. E aí a utilização dos douramentos, o que é mais interessante, porque, né, é o personagem principal da obra, então tem esse efeito também de criar algo muito mais elevado, né, então uma relação simbólica também com a imagem. E aí, essa então que é a técnica utilizada para vocês terem uma noção. Acho que está respondido, né, André? Perfeito.
E aí, vamos voltar nessa imagem para a gente poder ver o seguinte. Aí o São João Batista, e aí eu quero fazer um estudo comparativo rapidamente aqui, né? O São João Batista do Martorell, nesse caso, ele guarda, salvaguardadas as proporções, algumas semelhanças, e aí a minha ideia de espelhar na próxima imagem o São João Batista que o próprio Caravaggio fez. Então, é o mesmo contexto, é o personagem no deserto, com diferenças e com diferentes formas de ser interpretado e de ser representado. Nesse caso específico aí do Martorell, você percebe o seguinte, é uma representação mais convencional, porque ele reproduz, por exemplo, já a iconografia que estava eternizada sobre esses santos. Se você aproximar, você vai ver ali, ele usa um manto marrom por baixo, né, uma túnica marrom, que segundo a Bíblia é aquela túnica de pelos de camelo, tá? Ele também, né, mantém a barba e o cabelo longo. Os sinais que indicam, então, que ele é o São João Batista e a função e missão dele, ele aponta, né, para o Cordeiro de Deus, o símbolo do Cordeiro, que é o Cristo, que é aquele momento em que ele fala, eis o Cordeiro de Deus, né, eis o Messias. Então ele está apontando, inclusive, e aí a gesticulação nessas imagens, aliás, é muito interessante, porque elas revelam justamente uma devoção do São João Batista que passa pelo próprio corpo dele. Acho que eu já comentei isso numa live anterior, de que partes do corpo dele vão ser venerados na Europa. A mão, a cabeça que foi decepada, né? Então ele tem essa característica de traduzir o seu profetismo e a sua presença ali religiosa e sagrada, mística, também nos seus gestos, no seu corpo, na sua gesticulação, né, nas roupas, nas vestes que ele portava, a própria renúncia que ele faz do alimento. A Bíblia diz que ele se alimentava de mel e gafanhotos, né? Então, você vê esse profetismo e essa vida, né, essa experiência mística vivida no próprio corpo. E aí o que é interessante nessa imagem, né, para puxar o gancho aqui do final da Idade Média, é que nós estamos falando do gótico, o gótico internacional, que tem essa característica das cores muito bem destacadas, né? Mas também é um momento em que aquela arte muito simbólica de meados da Idade Média, e aí eu lembro, para quem já viu, por exemplo, aquelas imagens em que as pessoas apareciam com as mãos e os pés enormes, você tinha sérias distorções, porque o artista não estava tão preocupado com uma representação realista, ele queria mesmo, né, era a representação simbólica. Nesse caso do Martorell, isso já começa a se desviar um pouco, porque você vê que há uma tendência, não é ainda efetiva, mas há uma tendência, pelo menos do artista, em representar detalhes mais realísticos e mais humanos do indivíduo. Então você vê, por exemplo, aproxima um pouquinho na cabeça dele, André, só para eu mostrar isso. Você vê as expressões na face, a marca de expressão no nariz, perto dos olhos, né? Então ele está indicando a boca levemente entreaberta, indicando que ele estaria falando alguma coisa, né, ou se manifestando. A gesticulação, que é muito suave, né, o dedo aponta suavemente para o cordeiro, né? Inclusive a forma como ele vai colocar um manto por cima do São João Batista. Se você pegar várias outras imagens do período sobre São João, esse manto às vezes não aparece. Por que ele está aparecendo aí? Tem uma relação com a ideia da dignidade, né? Ele é um santo, ele é o profeta, o último dos profetas, o que apontou a vinda de Cristo, o que antecipou a chegada do Messias. Então ele não pode ser representado como um qualquer. A ideia do manto azul, muito semelhante ao manto, inclusive, né, da realeza francesa, com esses douramentos, esses ornamentos, tem muito essa ideia da dignidade, porque, e aí é uma ideia que eu sustento também no meu texto, de que as vestes, elas são parte do seu corpo, né? Elas são uma espécie de continuidade, elas são uma espécie
né, de, por um lado, um invólucro protetor do corpo, mas também uma continuidade da sua gesticulação, uma continuidade, né, da representação do seu corpo no mundo. Então, você está vestido de uma maneira mais digna do que o personagem realmente tinha, né, mostra, então, essa necessidade de mostrar também a veste como algo que dignifica. E aí aquela visão, que também já discutiu em outras lives, de que a noção de belo, a noção estética, nessas imagens especificamente, ainda é aquela noção clássica do bom, do belo e do verdadeiro. Então, ele é belamente representado, uma vez que essa representação bela também carrega consigo as virtudes desse indivíduo, né? Então, é algo bem, bem interessante essa análise a ser feita. E uma outra coisa, só para concluir essa imagem, afasta um pouquinho de novo, André, para o pessoal ver a imagem toda. Se vocês perceberem, há uma noção de perspectiva. O que é a perspectiva? É essa ideia de você criar planos na imagem. Então, você tem um primeiro plano, segundo plano, plano de fundo. Você vê que começa a aparecer uma perspectiva. Quando o santo ele está num tamanho maior, né? E você consegue ver a parte de trás, as árvores, né? O morro ali onde está a árvore. Então, essa noção de uma pintura, que nós vamos dizer mais tarde, ilusionista, no sentido em que ela traz essa ilusão de profundidade, né? Mas é ainda muito incipiente, muito inicial. No Renascimento eles vão desenvolver isso muito mais, no Barroco também. O Barroco, inclusive, vai criar outros tipos de perspectiva, que não apenas a perspectiva linear. Aí é uma perspectiva ainda muito simples. Vocês vão ver que no último compartimento que eu vou analisar, já é uma perspectiva mais confusa, porque eles ainda não dominam essa técnica. Lembrar que a Idade Média passa por algumas, entre aspas, regressões em relação à arte antiga, justamente pelo período de mudanças sucessivas, de invasões, né? Então, o cânone artístico medieval ele não se fortalece a ponto de desenvolver a perspectiva com mais excelência. Isso vai aparecer já entre o finalzinho da Idade Média e o Renascimento. Mas aí já dá um sinal de que esse artista ele está entre a Idade Média e o Renascimento, puxando já algumas ideias que nós vamos ver mais consolidadas nas mãos dos grandes mestres, como Leonardo da Vinci, Michelangelo, né, e outros. Então, essa imagem aí traz o ponto principal, o ponto central dessa obra, e essa inscrição no filactério. O filactério seria essa faixa branca que desce, né? E aí nessa faixa você tem a inscrição em latim, que é Ecce Agnus Dei qui tollis, que significa eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então, é justamente a tradução, né, a transposição, aliás, do texto bíblico para a imagem, o que mostra também que, apesar de ser um pintor leigo, e que tem um ateliê leigo, mas que ele certamente sofre influências dos comendatários, que são religiosos, que são, né, os responsáveis, então, pelas igrejas onde essas obras vão estar localizadas, certo? Então, acho que sobre essa primeira parte, né, essa primeira imagem, são algumas das coisas que eu queria falar, principalmente levantar esses pontos da vestimenta, dos gestos, né, e dessa leveza cada vez maior, essa sutileza que vai sendo trabalhada e tratada, né, nessas obras do final da Idade Média. Pode passar, André. Eu não sei se... Não, desculpa, tá tão interessante que às vezes eu me pego distraído aqui, estou prestando atenção no que você está falando e me distrai do resto. Não, mas a ideia é essa mesmo. Inclusive, quando nós pensamos essa live, me veio muito à mente, não sei se quem está nos acompanhando já teve contato com essa estudiosa, a Camille Paglia, que é uma grande crítica de arte, crítica cultural norte-americana. Ela fala num dos livros dela chamado Imagens Cintilantes, que é preciso, nesse mar de imagens que nós vivemos hoje, é preciso reaprender a ver. E a proposta dela desse reaprendizado é justamente parar diante de obras de arte e contemplá-las, coisa que nós não conseguimos mais fazer hoje. Então a experiência que nós provocamos no espectador aqui hoje é justamente essa. Para tudo que você está fazendo e presta atenção só na imagem.
né? Esquece o celular, esquece a notificação do Facebook, do WhatsApp, né? Porque é um momento, né, um dos raros momentos que nós temos para contemplar, formar a nossa imaginação, e mesmo sentir, sentir a fruição estética que nós chamamos, né? A ideia de você sentir essa obra de arte enquanto você a contempla. E aí, essa já é a obra do Caravaggio, ela é uma obra do iniciozinho do século XVII, foi encomendada, inclusive, por um banqueiro italiano chamado, da família Costa, aliás, e esse banqueiro foi um dos grandes comendatários das obras do Caravaggio. É um momento em que ele está em Roma ainda. Esse cara, então, encomenda a obra para ser colocada numa igreja lá do norte da Itália, uma igreja até pequena, e aí depois, né, com as mudanças todas na Europa, essa obra vai ser vendida, perdida, encontrada, né, comprada de novo, e hoje ela está nos Estados Unidos, no Museu Nelson Atkins. Então, e é uma das obras mais belas aí desse levantamento que eu fiz sobre o São João Batista. É o terceiro São João Batista que o Caravaggio pinta, né? Até a Márcia, quando participou com a gente, ela encontrou 11 que ele pintou, né? Então ele tinha uma verdadeira obsessão por esse personagem. E por quê? Justamente porque há uma identificação existencial do pintor com o personagem, né? João Batista, ele larga a vida dele, vai para o deserto, assume uma missão, né? E tem essa ideia do corpo muito presente na sua mística, na sua forma de se relacionar com o mundo e com a religiosidade. O Caravaggio traz isso em muitos momentos da sua vida, em muitas passagens da sua trajetória, nós nos deparamos com essas ideias. E aí você vê a mesma temática, que é o São João Batista no deserto, porém com uma representação completamente distinta, né? Inclusive eu gosto do título dessa obra em inglês, que é perdoem o meu inglês, tá? Mas St. John the Baptist in the Wilderness. O que é o conceito de wilderness no inglês? Seria o desconhecido. Muitas vezes nós falamos em floresta, em mata, mas o conceito mesmo é o desconhecido. Né? A cultura anglo-saxã tem essa relação, né, com a mata, com a floresta, de ser o desconhecido, o local onde, por exemplo, habitam as bruxas, né? Tinha toda aquela mitologia que foi criada em torno disso. E aí isso traz uma carga muito interessante para a obra, porque você vê uma vegetação ali por trás dele, mas o título e a representação trazem essa atmosfera do desconhecido. Você, fitando o olhar dele, você não sabe se ele está triste, se ele está incomodado, você não sabe se ele está resignado. Então, há uma profusão de sentimentos ali muito interessantes, muito interessantes. Aproxima um pouquinho para a gente ver o rosto, né? Você vê que é um rosto sombrio, né? E em vários momentos dessa imagem, vários pontos dessa imagem, você vê essa presença da sombra, tá? A sombra é uma característica marcante da obra do Caravaggio, tanto é que ele vai ser, a tradição dele vai ser chamada de tenebrismo, né? Porque há essa imposição do claro e do escuro, e sempre com colocando esse escuro em mais alto relevo, digamos assim, né? Destacando mesmo a atmosfera sombria do negócio. Então, é uma representação diferente, porque é um São João jovem, extremamente jovem, imberbe, não tem barba, cabelos mais alourados e um corpo mais jovem também, um corpo mais juvenil. Se você puder abaixar um pouquinho aí a imagem, André, você vai ver, né, uma musculatura mais compatível com o indivíduo jovem. E o que é mais interessante, ele consegue transformar essa figura religiosa, essa figura mística, numa figura sensual. Se vocês perceberem aí, a abordagem do corpo nessa obra é uma abordagem não de sensualidade ou de erotismo, mas de insinuação a isso. Porque, se vocês repararem, o manto com a pele de camelo cobre ali os genitais, cobre uma parte do braço, né, e essa parte do braço faz tipo uma alça que está dizendo assim, ó, vai cair a qualquer momento. E há
por fora esse manto vermelho, que aí sim faz uma cobertura maior. Mas um manto vermelho que tem até uma sinalização mais interessante, sinaliza justamente a ideia do martírio, né? Então, mais do que uma ideia, uma vestimenta para cobrir o corpo, ela tem uma indicação simbólica também. Isso que é bem interessante dessa imagem. E aí a análise dessa imagem ela tem um viés muito mais psicológico, um viés muito mais, né, profundo, existencial, do que propriamente religioso. Claro, ela tem um efeito religioso, também foi usada como um objeto de culto, de decoração de igreja, mas ela traz aquele tete-a-tete do espectador com a obra, o que é realmente mais interessante aí a ser destacado, né? Então, a beleza dessa obra, inclusive, nos levou, né, André, a escolher como a capa do livro. Então, Perfeito. ela que vai estar aí abrindo os trabalhos mesmo da leitura, você vai se deparar com essa imagem logo de cara, porque de fato ela consegue incorporar, né, e aí o corpo incorporar, né, para não repetir a palavra, mas ela incorpora essa ideia que nós demos para o livro, da estética do corpo. Você vê uma imagem aí que é quase que 100% centrada nessa reflexão do corpo. E aí o detalhe que nós queremos, acho que levantamos essa bola várias vezes aqui, é de que o corpo não necessariamente ele é tratado como algo superficial. Nós temos essa visão hoje, em que tudo se resume à superficialidade, a cor da pele, né, a sexualidade, o cabelo, enfim, os olhos. Não, aí nós tratamos do corpo como um receptáculo, né, da alma, uma questão física mesmo, mas há uma relação do corpo em sua profundidade, em sua relação de existência, de presença no mundo, né, de interpretação mesmo da individualidade, da psicologia, da mente humana, né, e a forma como esses indivíduos, esses artistas, veem o seu próprio corpo, né, e veem o corpo se inserindo naquela sociedade e naquele momento histórico que eles estão vivendo. Então, eu acho que são alguns pontos aí a serem ressaltados, né, que a gente poderia considerar em relação a essa imagem. Bom, pode passar, André? E aí, para fazer uma nova comparação, no jogo de comparação, eu peguei o último compartimento do retábulo de São João Batista, que é o compartimento do martírio. Esse compartimento ele destoa um pouco dos outros, porque a cena é uma cena de horror, e os outros trazem cenas muito mais sublimes, muito mais, né, sutis. E aí, por exemplo, o que eu falava da perspectiva, nessa cena fica muito claro. Você já não consegue separar o que é o que. Você tem um banquete acontecendo ao fundo, com o rei Herodes Antipas, a sua amante a Herodíades, a Salomé levando a cabeça do São João Batista para o rei, e do outro lado o carrasco com o corpo do João Batista ainda, né, nessa profusão de sangue aí após cortar a cabeça. Então, parece que tudo acontece ao mesmo tempo. O soldado, o carrasco, está guardando a espada na bainha, né, ele acabou de cortar a cabeça, ao mesmo tempo a Salomé já leva a cabeça. Então, essa separação de planos e de momentos, o que é também uma característica muito marcante da arte medieval ao longo de todo o período da Idade Média, praticamente, em que não havia essa lógica da narrativa. Muitas vezes os elementos se misturavam e você não conseguia distinguir o que vinha antes, o que vinha depois. Então, essa lógica de uma construção narrativa na arte, ela também vai ser mais consolidada a partir do Renascimento, a separação dos planos e o aperfeiçoamento da perspectiva. Né? Essa perspectiva nesse compartimento do retábulo especificamente já não é tão evidente. E aí tem vários pontos interessantes aí nesse retábulo a serem ditos, principalmente sobre o corpo do João Batista, e também sobre as cores utilizadas, né, a simbologia das cores, para ser mais preciso. Pedi para você aproximar um pouquinho, André, na cabeça dele, ali na bandeja. Opa.
Na cabeça dele, se vocês perceberem, olha que interessante. Tá sangrando, obviamente, ela foi recém-decepada. Há um jogo de realismo muito interessante aí, que apesar de ser uma representação mais simbólica, mas há detalhes realistas muito interessantes. Comentei isso até semana passada na live. A ideia de que esses retábulos também eram muito utilizados como uma espécie de ilustração para a pregação dos sacerdotes na época. Então, é um período, principalmente em Barcelona, em que a pregação mais inflamada, uma pregação mais teatral, começou a acontecer como uma herança de um pregador famoso, que é o Saint Vincent Ferrer. Então, ele era um cara que defendia essa ideia de uma pregação sentida mesmo e afetada, e aí essas imagens começam a aparecer também como uma espécie de ilustração, né, em que o padre falava, contava, por exemplo, a história do santo e apontava para o retábulo, dizendo, olha, vejam aqui, vejam com seus próprios olhos o que aconteceu. Então, um recurso teatral muito interessante. E aí, claro, o sangue, a presença mais realista do sangue tem esse objetivo. Mas o que é mais interessante é que a cabeça decepada, o rosto do santo, é um rosto de tranquilidade. Você não percebe, por exemplo, qualquer resquício de dor, de incômodo, né? Você não percebe a resistência à morte, nada disso. Ou seja, além de haver uma entrega do santo, entendendo que ele cumpriu a missão dele e morrer para, como Paulo, né? Viver é Cristo e morrer é ganho. Então, ele entende isso plenamente, mas há também uma questão própria da arte medieval, que é muito interessante. Se você pega boa parte da iconografia medieval sobre Cristo e sobre os santos, o que nós percebemos? O Cristo, normalmente, ele é representado sofrendo. Isso é muito comum. Você vê o sofrimento do Cristo, né, o semblante de dor, o sangue sendo, né, a profusão de sangue, o sangue escorrendo, tudo isso, né, essa atmosfera dolorosa associada à imagem de Cristo é muito presente na época. No entanto, os santos não são colocados dessa forma, por mais duros que sejam os martírios que eles tenham passado. E por que isso? Há uma ideia, né, que remonta a Santo Agostinho dizendo o seguinte: Cristo foi o supremo sofredor, e uma vez sendo ele o supremo sofredor, nenhum santo é digno de se igualar à sua dor. Então, os santos não são demonstrados, não são representados nesse sofrimento pelo simples fato de que não é permitido a eles se igualar a Cristo. Cristo sofreu muito, sofreu mais do que todos, né? E nenhum santo pode se igualar. Por isso que essa representação, então, é uma representação mais bela, uma representação mais delicada, mais sutil, né? Não é uma representação que mostra, por exemplo, essa imitação de Cristo nas dores, né? Até peguei aqui no texto, só para vocês, só para ler aqui esse pequeno trecho para vocês terem uma noção disso, né? No que se refere ao martírio, Cristo foi o supremo sofredor, o homem de todas as dores que, nas palavras de Santo Agostinho em seus sermões, entre aspas, fez-se disforme enquanto permanecia eternamente belo. No caso de João Batista, a santidade, assim como a de todos os santos, era a imitação de Cristo. Uma vez que a santidade é a imitação de Cristo, mas ela também tem um limite, né? Eles não podem imitar ao ponto de ganhar o protagonismo e roubar o protagonismo de Cristo. Então é uma imitação na vida, na pregação, na trajetória, mas que na arte vai sofrer essa influência de que os mártires vão ser representados mais belos, porque esse enfeamento, digamos assim, é próprio do Cristo. E é um enfeamento, mas que traz uma beleza plástica, né? Então, é uma beleza que é transcendental, que não é física, que não é propriamente material, né? Então, esse é um ponto a ser destacado. Um outro aspecto, ainda falando do João Batista, chega um pouquinho mais para o canto, André, ali onde está o corpo, você vê essa característica do sangue jorrando. Então, você vê que o acontecimento, ele está ali
em evidência, ele está completamente, ele está acontecendo naquele instante, né? Então, é como alguns críticos e historiadores vão usar a palavra perpetuum mobile, né? A ideia de que acontece um movimento perpétuo, de que aquela cena se repete ad eternum ante os olhos do espectador. E isso causa um impacto e provoca uma devoção muito sincera. Pô, não tô ouvindo mais o Matheus. Matheus? Ih, caramba. Opa, voltamos. Voltamos. Deu uma estabilidade aqui. Não sei se foi na minha ou se foi na sua, ou se foi nas duas. Eu parei de te ouvir. Não, foi uma instabilidade aqui. Deu uma queda de sinal, mas já voltou. Beleza. Bom, mas o que eu estava dizendo, só para concluir, é que esse jorrar de sangue do pescoço aí recém-cortado mostra também um domínio técnico muito interessante do artista, porque quem trabalha com pintura vai saber isso melhor do que eu, sabe que é muito difícil você representar algo que está em movimento. Então imagina o sangue jorrando e dando a impressão de que esse jorro acontece. Não é uma coisa estática, não pode ser uma coisa completamente estanque, tem que ser uma coisa realmente que dê a impressão e a sensação de movimento. E ele constitui essa abordagem muito bem, né? E uma outra ideia que nós temos aí nessa imagem, nesse compartimento, é do simbolismo das cores, que eu também achei muito interessante, né? É claro, são suposições, não há uma certeza, até porque em arte é muito difícil nós fazermos uma afirmação peremptória, sempre uma sugestão, algo que talvez para o André possa não ser ele possa não concordar com a minha análise, e é para isso mesmo, a ideia é que cada um sinta e faça uma análise, né, que se associe mais às suas convicções, mas uma hipótese que eu levantei também é o simbolismo dessas cores, principalmente de duas cores importantes ali, que são o rosa, no vestido da Salomé, e o laranja nas calças ali do Carrasco. Por quê? O rosa está meio caminho entre o branco e o vermelho, então seria a mistura dessas duas cores, e ele traz características dos dois lados. O que é interessante nisso? O vermelho é associado, né, ele tem o lado sagrado, evidentemente, mas ele também é associado à paixão, ao corpo, à concupiscência, tudo isso. E o branco, à pureza. Então é muito interessante ver que ela seria essa mulher que, ao mesmo tempo que é representada como uma nobre medieval, totalmente coberta, com vestes, né, excelentes, mas ela tem algo de puro e algo de impuro, algo que transita entre essas duas realidades, entre o branco e o vermelho, né, entre as representações simbólicas que essas cores trazem. E o laranja, ali no Carrasco, é outra representação interessante. Não sei se quem acompanha já deve ter ouvido essa ideia, mas o laranja, durante a Idade Média, foi associado a uma cor de traição, né? Então, o laranja ele era usado para representar a traição. Inclusive, os traidores, e especialmente a figura de Judas Iscariotes, que foi muito representado, né, como esse arquétipo do traidor, ele tinha cabelos ruivos, mas com essa tonalidade mais alaranjada. Então, o laranja usado também como uma cor indiciária, uma cor que aponta para uma possível traição. Nesse caso ali, a traição dele seria, obviamente, executar aquele ato horrendo, aquela morte, né, mesmo sabendo que não pairava sobre São João Batista crime algum, né? Então, a ideia da traição em evidência ali. Então, é bem interessante essa simbologia, essa lógica das cores que a gente consegue desenvolver e apontar aí nessas análises. Pode passar, André?
Pode passar mais uma. E aí chegamos, então, à nossa última imagem, que é do Caravaggio fazendo essa referência, então, ao martírio também do São João Batista. E aí, o que é interessante? Essa obra ela tem um tamanho monumental, né? Ela ocupa um altar inteiro de uma igreja lá em Malta, de Malta, na Catedral de Valetta, que é a capital. E lá em Malta estava instalada a Ordem dos Hospitalários, uma importante ordem medieval, religiosa e também militar, que, dentre outras coisas, né, dentre outras participações, conflitos, teve um importante protagonismo na Batalha de Lepanto, que foi a batalha que conteve ali as invasões turco-otomanas no Ocidente, já no contexto da Idade Moderna, já fora um pouquinho da Idade Média. Mas, inclusive, o símbolo da armada, né, André, tem a ver com esse simbolismo aí dessa batalha. Exatamente, foi o que eu pensei aqui imediatamente. É bem por aí mesmo. Pois é. Então, e aí o que acontece? Por que o Caravaggio foi para lá e o que tem a ver, então, a história, né, com essa imagem? Bom, ele foi para Malta fugido, né? Ele faz um período de peregrinação porque ele se envolveu num confronto com um indivíduo em Roma, e esse confronto foi para as vias de fato, eles utilizaram uma espada, né, para se digladiar aí, e ele teria atingido esse cara na virilha, né? Cortou uma artéria ali e o cara, né, se esvaiu em sangue até a morte. Depois disso, então, Caravaggio começa a ser procurado como assassino, e aí tem que fazer as malas dele e viajar pela Europa, pela Itália especificamente, para poder fugir da perseguição. Ele vai parar em Malta com um objetivo muito claro. Ele quer se aproximar do grão-mestre da ordem e ele quer entrar para a ordem porque ele sabe que os membros da ordem podem usar a espada. E uma vez podendo usar a espada, tendo, digamos assim, o porte legal dessa arma, ele poderia pelo menos se livrar de uma das acusações, que era de portar ilegalmente a espada e de ter atentado contra a vida de outro indivíduo. Então era uma espécie de proteção mesmo para que aquele crime prescrevesse e ele não tivesse que cumprir a pena. E ele faz uma série de pinturas para se aproximar da ordem, e a principal é essa, porque ele já consegue então entrar para a ordem, faz essa obra como a sua, digamos assim, oferenda para a entrada, e essa obra vai fazer a ornamentação da capela, onde são feitas as iniciações dos membros da ordem. Então, São João Batista é o padroeiro, né, ele vai ser colocado ali, e isso tudo ilustrando aquela atmosfera dessa ordem importantíssima para aquela região. O que é mais interessante, no entanto, é que essa obra ela traz o que eu chamo no livro de um mergulho do Caravaggio em si mesmo. É um pouco pretensioso falar isso, mas é a ideia de que o artista ele tem uma característica muito marcante no tenebrismo, nas representações existenciais, e nessa obra ele mergulha ainda mais nisso. Então ele mostra, ele leva às últimas consequências essas representações mais sombrias, como vocês podem ver aí na imagem. E aí a obra, a imagem traz uma representação e uma narrativa também muito real, muito acontecendo naquele momento, né, em que você vê, por exemplo, o carrasco segura a cabeça do João Batista para concluir o corte. Na verdade, ele já passou a espada, ele está pegando ali uma faca menor para terminar de cortar. Você tem o carcereiro que aponta para onde que aquela cabeça vai, e a figura do que seria Salomé com a bandeja ali para colocar a cabeça dele. Uma senhora, uma velha que faz esse gesto de horror, e os prisioneiros lá no fundo da imagem que assistem aquela cena pensando assim, os próximos somos nós, então vamos tomar cuidado aqui, né? Então é muito interessante esse jogo cênico que ele faz, né? Percebam que o manto vermelho aparece aí da mesma forma que apareceu naquela imagem anterior, né? Se abaixar um pouquinho a gente vai ver, ó. O manto vermelho está lá, a pele de camelo, ele praticamente seminu,
com as mãos amarradas nas costas, e uma característica também crucial da abordagem do Caravaggio é que o centro da imagem não é o santo que está no chão, né, se esvaindo em sangue. O centro da imagem é o carrasco. A luz principal da cena aponta sobre ele. E por que isso? Porque Caravaggio tinha aquela ideia de evidenciar o pecador, né? E o pecador que é ele próprio. Ele se coloca no centro. Então, eu sou o pecador no centro, e esse pecador ele vai renascer por um novo batismo. Um batismo que, na verdade, é um batismo de sangue. E aí, na última imagem, pode passar aí, André? Opa. O que a gente vai ver, ó, perto da cabeça dele, você tem esse traço de sangue que se amontoa, que faz uma espécie de poça ali, né? E aí aproxima um pouquinho só para o pessoal ver. Aproxima e desce. Isso. Embaixo da poça de sangue, ele assina. Isso que é curioso, ele nunca assinou nenhuma de suas obras. As obras todas foram atribuídas a ele por meio de publicações. Essa é a única obra dele assinada. E ele escreve ali F. Michelangelo. Michelangelo é o primeiro nome dele, né? E o F seria de frater, que é irmão, né? membro da ordem ali dos hospitalários. Nesse momento, ele provavelmente já está em vias de ser expulso da ordem por outros crimes cometidos posteriormente, mas a representação é muito interessante porque o irmão Michelangelo, você tem o Caravaggio pecador no centro, encarnando a figura do carrasco, e o irmão Michelangelo, que é a nova versão, é a versão, digamos, 2.0 do Caravaggio, renascendo por esse batismo de sangue. Então, o sangue do João Batista, o sangue desse santo martirizado, dá a ele uma vida nova. Né? Olha que interessante. Então, assim, é uma representação carregada de significado, carregada de sentido, né? E aqui eu trouxe, obviamente, alguns exemplos para vocês muito simples, né? Mas que eu acho que já despertam essa curiosidade. E não gosto de fazer isso, mas vou ter que fazer. Se você quiser saber mais e entender como essas análises são feitas, a metodologia que eu utilizei para alcançá-las, evidentemente, os textos que eu tive que buscar, e para ver essa análise completa, compra lá o livro, né, dá o seu kick lá na campanha da Kikante, que você vai ter detalhadamente lá todas as informações dessas obras aí, e de outras obras que eu também faço a análise. Acho que é isso, André. Maravilha, Matheus. Muito bom, viu? Tava aqui... Tentei me ater ao tempo aqui para a gente não extrapolar muito, né? Eu não pude olhar as perguntas também, mas elas existem, vou olhar elas aqui agora. É bom. Mas foi, nossa, eu tava aqui, eu prestava atenção na sua explicação, prestava atenção na obra e mexia aqui. Eu tô de laranja, mas eu não sou traidor não, tá? É só uma homenagem à Holanda aqui. Sem problema. Não, mas aí para você ver, é até interessante você fazer esse comentário, o Michel Pastoureau, tem até o livro dele aqui, ó, aproximar aqui uma história simbólica da Idade Média Ocidental. Ele é um dos historiadores e dos pesquisadores mais dedicados a esse tema das cores, e ele faz um estudo muito interessante porque ele fala o seguinte, olha, as cores elas não são necessariamente tonalidades físicas. Na história humana, elas adquiriram significados simbólicos e, inclusive, significados sociais. Então, isso vai mudando com o tempo. Né? A ideia do laranja como o símbolo do traidor na Idade Média não vale agora. Afinal de contas, você tem outras representações sobre o laranja. Assim como no passado, o vermelho era a cor de excelência, a cor, né, associada à nobreza, hoje a cor mais venerada, digamos assim, no mundo é o azul. Então, olha como é que, né, com o tempo, você tem essas características históricas, simbólicas também se modificando em relação às cores. Perfeito, muito, muito interessante. Então, tem algumas perguntas e observações aqui interessantes. Vamos lá, aqui, ó, essa aqui é interessante, do Giovanni de Jesus da Silva, que é meu amigo. Ele fala, valeu, André, sempre nos apresentando grandes autores. Tá vendo? O mérito é todo meu.
Eu que agradeço pelos grandes autores, não sou... Tô chegando lá ainda. O mérito é tudo do Matheus, gente. Eu não tenho. Aqui eu só estou mediando o conhecimento aqui. Isso. Aqui o Rainan Carvalho deixou aqui a mensagem. Eu não tô enxergando direito, eu acho que é um Parece um cérebrozinho cérebrozinho, né? que o papo é cabeça. Acho que é isso que ele quis Deve ser isso. dizer. Aqui tem uma pergunta interessante do Ricardo, do Ricardo da Costa. A notícia do estranhamento dos fiéis em relação ao erotismo implícito das representações de Caravaggio do corpo do santo na época da produção das obras? Sim, há indício de estranhamento tanto dos fiéis, mas principalmente pela documentação dos clérigos. Né? Inclusive, não vou dizer tanto pelo erotismo, mas principalmente pela forma, digamos assim, indigna, entre aspas, que o Caravaggio às vezes usava nas suas representações. Vou dar dois exemplos. Numa das obras dele em que ele retrata Nossa Senhora, não vou me lembrar exatamente o título agora, mas nessa obra ele queria uma visão de uma mulher do cotidiano, ele queria uma modelo do cotidiano. E aí ele recebe a notícia de que uma prostituta havia sido assassinada e o corpo dela foi encontrado no rio. Ele vai até o rio, né, onde o corpo está sendo retirado, observa bem aquela imagem e faz a Nossa Senhora com a imagem daquela prostituta. Né? Isso foi um escândalo na época. Um outro exemplo foi na capela de San Luigi dei Francesi, na Itália, em Roma, que era uma capela, né, foi um conjunto encomendado pelo cardeal Matteo Contarelli, né, o nome aparece às vezes em francês, às vezes em italiano, mas esse cardeal encomendou um conjunto sobre a vida de São Mateus, então tanto o São Mateus escrevendo o Evangelho, quanto ele, né, sendo martirizado. E a primeira obra que ele faz do São Mateus escrevendo o Evangelho, o cardeal rejeita, fala, não, você vai refazer. Porque ele coloca o São Mateus como sendo um senhor de idade, um velho, assim, muito simples, muito humilde, com vestes rasgadas, com pé sujo, né? E o anjo que desce para iluminar o pensamento dele e o trabalho dele, esse anjo também tem uma coisa meio erótica, uma coisa meio sensualizada, né? E os clérigos ficam espantadíssimos. Então, assim, esse erotismo e essa indignidade, digamos assim, na representação, ela não só cria um pouco de histeria, um pouco de crítica por parte dos fiéis, mas principalmente por parte dos clérigos, que foram os que encomendaram as obras. Perfeito. E aí é interessante também essa meio que tensão e pensando na questão do corpo, né? Como o corpo é representado, né? Então você vai representar. O que eu quero dizer assim, meio que não dá para fugir do corpo, né? Sim. Então, assim, sim, seja com essa representação, seja exigindo outra, a coisa orbita em torno do corpo, né? Então é muito interessante. Ou não, a representação é sempre corpórea, ponto. Né? E esse é o fio condutor, aliás, do livro, né? Digamos assim, a hipótese sustentada é justamente de que a história da arte é uma história do corpo e que, em segundo lugar, há uma visão sempre conflitante do corpo, ora sendo exaltado, ora sendo desprezado, mas esse conflito, esse paradoxo existindo durante toda a Idade Média e cruzando a temporalidade medieval também. Perfeito. Aqui vamos ver aqui mais alguns comentários. A Kátia Mendes, grata pela série, bom trabalho. Obrigado, Kátia. Kátia. O Antônio Hernani, interessante a sua abordagem, Coraça. Obrigado, Antônio. E dizendo aqui, completando, por mim a live pode ir até amanhã. Por mim também, mas eu tenho que ter pena de vocês. E aí ele deixa uma pergunta. Coraça, a luz e sombra das imagens, elas têm alguma representação nas obras que você estudou? Aí acho que você meio que respondeu isso na sua... Mas dá uma enfatizada aí para ele, por favor. Bom, Antônio, na verdade, o jogo de luz e sombra foi uma criação do Renascimento. O Leonardo da Vinci cria e usa o termo chiaro-oscuro,
né, que seria o claro e o escuro, e a ideia basicamente era uma técnica, porque você tinha que dar uma forma para os corpos, para as imagens representadas, e esse jogo de luz e sombra é que fazia o contorno das coisas. Quando você chega no Barroco, essa ideia do contraste luz e sombra, que inclusive é um contraste existencial na própria literatura barroca, né, nos sermões dos padres, enfim, isso na arte atinge um caráter mais simbólico. Então, de fato, o Caravaggio, ao exagerar nas sombras, ele traz também essa constante coexistência de luzes e trevas, e inclusive ele deixa antever as trevas que fazem parte da sua própria vida, né? E como que isso impacta na sua obra de arte, que é um ponto que eu coloco no capítulo 2 do livro. O que caracterizou muito o trabalho desses dois artistas, mas em especial do Caravaggio, são as tensões vividas durante toda a sua trajetória, né? E isso, de alguma forma, é canalizado para a arte. Então, sim, né, não dá para dar uma certeza, uma precisão do que a luz, do que a sombra representa, mas a gente tem uma noção, né, comparando com as outras obras e sabendo como que esse cara viveu, né, de que pelo menos a sombra ela tem a ver muito com a sua existência e os conflitos, né, existenciais constantes, né, vividos até o final da sua brevíssima vida. Maravilha. Aqui um comentário do Fernando Alves. O Batista de Caravaggio lembra muito um São Jerônimo dele também, sentado com o manto vermelho e apoiado em uma mesa e escrevendo. Perfeito, Fernando. Tem a semelhança, inclusive, na verdade, são três muito semelhantes. O São João Batista, o São Jerônimo e o São Mateus. Os três aparecem da mesma forma, o manto vermelho, né, no caso, só o São João Batista que não escreve, mas há semelhança, assim, nessas representações, com uma diferença apenas. São Jerônimo e São Mateus aparecem como indivíduos mais velhos, né, já muito, digamos assim, machucados pelo tempo. Você vê as rugas de expressão sendo colocadas em evidência. No caso do São João Batista, ele tem essa coisa da juventude, e isso que é uma curiosidade. Tem-se a ideia de que o São João Batista era uma tentativa do Caravaggio se representar, né, o jovem Caravaggio, ele tem uma identificação bem pessoal com essa figura. Aqui a pergunta do Diogo Queiroz. Mateus, até que ponto pode-se dizer que todas essas características, ou mesmo parte delas, todas essas características críticas de cor, do corpo e conceituais eram percebidas no tempo em que as obras foram compostas e expostas? Temos indícios que indicam isso? Pois é, Diogo. É difícil falar em indícios porque a crítica de arte, né, quando nós analisamos a cor, composição, formas, é algo posterior. Então, sempre primeiro vem a obra, para depois, séculos depois, vir a crítica, né? Então, eu afirmo desde o início que eu não posso fazer afirmações peremptórias porque são análises que, assim, são convencionais, né? E quando eu digo convencionais é porque há uma convenção entre os especialistas. Falam, não, chegamos a essa conclusão, parece que é isso mesmo, né? Mas não dá para ter certeza, porque o cara não deixou por escrito dizendo, olha, né, eu usei o vermelho aqui por isso, por aquilo, né, eu coloquei mais sombra por esse motivo. Então, esse é o interessante da história da arte. A gente acaba ficando muito no campo da suposição, mas, claro, não é um chute. Nós buscamos o Zeitgeist, né, a expressão alemã que seria o espírito do tempo, né, a Weltanschauung, que é a visão de mundo, né, e isso é muito importante na história da arte, porque os grandes teóricos do século XIX, que é o momento em que a teoria, a crítica de arte se desenvolve bem, do final do XIX e início do XX, levantam essas hipóteses, esses conceitos, como forma de entender a arte daquele determinado contexto ou daquele determinado artista. Então, claro, são suposições, mas calcadas em algum tipo de indício que nós tenhamos. Então, Caravaggio não disse o porquê que ele usou o vermelho, mas nós temos indício de que naquela época o vermelho se utilizava, né, para representar tais e tais elementos. Então, beleza. Então, nós vamos buscando em outras referências. Por isso a importância do diálogo da história da arte com outras áreas, com a filosofia,
com a literatura, com os textos da época, para aí sim nós conseguirmos ter uma noção quase que total, ou pelo menos o mais abrangente possível, e entender até que ponto esses supostos indícios corroboram a nossa análise. Então, realmente, é difícil, porque quando a gente pensa na história, por exemplo, com documentos escritos, talvez seja algo mais factível, né? Você sabe ou tá ou não está no documento, ponto. Ou dá ou não dá para afirmar. Mas na história da arte nós temos que transitar um pouco nisso, né? Fazer uma análise, às vezes, um pouquinho mais... passar até um pouquinho além ali da linha da linha vermelha, né? Falar assim, não, será que eu posso dizer... É um trabalho, inclusive, que exige muito mais meditação, muito mais esforço para poder mesmo assim saber se aquilo pode ser analisado corretamente, se há indícios para aquilo ou não. Então, por isso esse trabalho e todos esses livros que vocês estão aqui, boa parte deles, né, ajuda nesse processo da gente entender, né, o que pode ou o que não pode ser dito. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta diretamente, mas assim, é uma preocupação nossa sempre buscar o máximo de referências possível para tentar corroborar esses conceitos críticos aí, como você bem colocou. Perfeito. Tem uma última pergunta que pipocou aqui agora, eu acho que ela é muito pertinente, inclusive ela era um tópico do Ricardo da Costa na live anterior, né? Então eu vou ler, mas é a última pergunta para a gente já fechar aqui no nosso tempo tradicional, aqui do Fernando Alves. As obras de Caravaggio são sempre muito dramáticas, com muitos gestos. Ele é considerado um artista do maneirismo? Pela época em que viveu, acho que bate com essa fase da pintura. Uhum. Bom, a época, sim, a época coincide com o maneirismo de fato. No entanto, ele é tradicionalmente associado ao barroco, e ele talvez seja o cara que vai inaugurar a pintura barroca na Itália, na Península Itálica, porque já há uma diferença muito grande das formas representativas do maneirismo. Se você pegar, por exemplo, alguns dos grandes nomes do maneirismo, por que esse nome é assim, maneirismo? Porque o cara pintava à maneira de. Então, eu pinto à maneira do Leonardo da Vinci, então eu tento imitar o Leonardo da Vinci em algumas coisas. Eu pinto à maneira do Michelangelo. Então, isso era normal de acontecer. No entanto, o maneirismo ele mostra, e isso é uma característica que eu acho muito interessante da arte ocidental, que é esse cansaço, né, com o que veio antes. Então, assim, o ocidental ele se cansa muito rápido. Então, ele cria um tipo de representação que daqui a 100 anos ou 50 anos já mudou, né, e daqui muda de novo, e por isso essa sucessão de estilos e movimentos artísticos. Então, o maneirismo ele se cansa um pouco daquela representação muito estática da Renascença e começa a fazer representações movimentadas, corpos mais esguios, pescoços alongados, né, movimentos rodopiantes. Então, eles dão um pouco de vazão a essa imaginação fogem um pouco das convenções mais tradicionais. No caso do barroco, muita coisa do maneirismo influencia, por exemplo, esse lado que busca de novo algo mais simbólico e algo mais movimentado, né? No entanto, o Caravaggio já se insere numa tradição que começa a ecoar na Itália, que vem da igreja, inclusive, de que era necessário retomar princípios tradicionais da pintura renascentista. Aquele maneirismo não era o mais adequado para decorar as capelas, para ornamentar as igrejas, mas, ao mesmo tempo, precisava haver uma aproximação com a realidade, porque aquela arte do Renascimento ela era tida como muito fria, como muito distante da população. E aí o Caravaggio faz exatamente isso. Você vê que as formas corporais, a técnica, né, a representação, ela tem muito a ver com o que houve de mais desenvolvido durante o Renascimento, mas as temáticas e os motivos utilizados são muito próximos do povo. Então você vê que ele usa como modelo prostitutas, ele usa, né, pessoas pessoas mais humildes, né, as figuras muito grandes para de fato aproximar na perspectiva com o espectador.
né? Então, ele já opera esse lado mais próximo, que tem a ver com um novo momento, né, da arte religiosa pós-Concílio de Trento, em que havia essa necessidade da igreja de retomar os seus fiéis e, obviamente, aproximar a arte religiosa deles também. Então, nessa perspectiva, é claro, há influências do maneirismo, mas o Caravaggio, ele é, de fato, o inaugurador do barroco na pintura, pelo menos aí na Itália. E ele vai ser o representante de toda uma corrente, né, barroca ao longo do século XVII. Perfeito, muito bom. Bom, então até ninguém perguntou mais nada, acho que as dúvidas foram esclarecidas, então, assim, eu sou totalmente suspeito para falar, mas eu confesso, se eu tivesse ficado na dúvida sobre comprar ou não comprar o livro do Mateus, eu acho que na live de hoje eu teria Opa! tido um argumento arrebatador e refutável para comprar. Então, quem ainda não comprou e está nos vendo, por favor, compre, são os últimos momentos para se fazer isso. Queria agradecer o Matheus pela live de hoje, pelas lives anteriores. Essa coisa da live, nesse momento aqui está todo mundo fazendo live, porque a coisa presencial não pode acontecer, mas eu acho que Matheus, eu e os demais convidados que tiveram presentes aqui, a gente deu a nossa modesta contribuição nessa coisa toda, no sentido de falar de algo mais elevado, não apenas falar do livro do Mateus ou pedir para comprar o livro do Mateus. Esse é o foco. Sim. Mas também, para quem, sei lá, não pode, a pessoa literalmente não pode. Ou ela come ou ela compra o livro. Mas ela teve com a gente aqui e a gente conseguiu oferecer aí um alimento espiritual, né, uma discussão mais elevada sobre um assunto, né, que você não vê sendo discutido aqui e ali. Acho que nesse momento todo, ao longo de todas essas lives, a gente cumpriu um pouquinho esse papel também e foi altamente engrandecido aí pelo conhecimento do Mateus, que explanou aí sobre o que ele nos diz no seu livro. Então, por favor, contribuam, né, visitem a página da Quicante e é isso. E além disso, também teve os acréscimos na obra, né, Mateus? Os textos Sim. ali que foram ensejados por causa Essa dessa semana, coisa. para atualizar a galera, eu estou no processo final, né, de acrescentar, inclusive comentamos aqui em algumas lives que o texto já estava pronto, no entanto, conforme algumas reflexões foram aparecendo aqui, eu vi a necessidade de inserir algumas coisas, porque não, essa é a nossa ideia, né, botar o texto à prova e amadurecê-lo junto ao público. Afinal de contas, são vocês que vão ler. Então, assim, por mais que, beleza, eu entendi o texto, eu gostei do texto, mas, né, ele tem que te dar ferramentas para se aprofundar ainda mais. E a necessidade de inserir um capítulo final que dá uma espécie de atualizada na obra, já que ela foi defendida, essa dissertação, já tem 2 anos, quase 2 anos. Então, é o momento, assim, para inserir no que nós estamos vivendo hoje e o porquê da existência desse texto, da necessidade dessa obra. E também uma introdução que seria, né, o porquê de falarmos, então, em uma estética do corpo. E já estou concluindo essas 2 partes. E o Ricardo da Costa, meu orientador, meu amigo, está participando aí da live com a gente também, ele vai mandar para mim essa semana apresentar o prefácio. Ele está prefaciando esse livro, né, assim, é um prazer imenso tê-lo como prefaciador, porque, enfim, dispensa apresentações, um dos maiores medievalistas do Brasil, né, além de todas as outras qualidades. Então, assim, é um trabalho que está realmente sendo feito com muito carinho, né, e claro, a gente fica, acho que, né, André, bate aquele desânimo de, às vezes, não atingirmos a meta, mas, ao mesmo tempo, há esse ímpeto, essa coragem de, não atingir uma meta, mas vamos tocar mesmo assim, feito aos leitores que já compraram, né, e porque é um projeto que a Armada abraçou e viu que vale a pena ser divulgado. Não é porque é meu, não é porque, segundo os meus editores, é bom mesmo. Então, e eu agradeço a participação de todos, a colaboração do Márcio, do André, de todos os outros convidados que nós tivemos aqui nas lives, o Ricardo, a Márcia, o Bernardo, o Steli, tem mais alguém? Deixa eu ver se Rogério. E o Rogério, né, todos eles que participaram, foi muito legal esse momento, e mais ainda, ficar aí para todo mundo ver no YouTube, no Facebook, o Ricardo falando que vai caprichar na apresentação,
Então, assim, vocês vão poder ter acesso a essas informações além do livro, né? Como esse momento que o André falou, e o momento da gente se dirigir para coisas mais elevadas, né? Se dedicar ao que está acima de nós, né? O que não está aqui nesse mundo, nesse plano apenas, né? Do que é mais imediato, da política, da economia. Não, vamos, né, subir um degrauzinho aí no jogo da vida e na civilização. Acho que isso é importante. Então, agradeço, assim, de coração a todos que participaram, a todos que comiram, a quem ainda vai contribuir. Nós temos até amanhã aí a campanha. E é isso. Obrigado a todos e boa noite. Nem só de pandemia vive o homem. Então, é isso, meus caros. Muito obrigado a todos e até breve aí. Por favor, contribuam, comprem o livro do Matheus. Forte abraço a todos. Abraço, Valeu, pessoal. Matheus. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.